Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, como o espiritual vê o anticoncepcional? Vamos lá. Eu vou explicar não só isso, mas várias outras coisas, tá? Eu nem vou escrever aqui. Como o espiritual vê o anticoncepcional? Vejam bem, presta atenção. O anticoncepcional, ele é para não ter criança, certo? Existem algumas religiões que falam que nós não podemos travar a parte espiritual, tem que deixar fluir para que o plano espiritual possa fazer com que venham os espíritos. Então você tem algumas vertentes, algumas frentes sobre isso daí, tá ok? Muito bem, então nós temos duas situações. Uma é o espiritual e nós temos eu vou colocar matéria como humano, tá? E nós temos a parte da matéria, ok? Vamos lá. Aqui é o espiritual que vai escolher quando você vai engravidar ou deixar de engravidar. Não é isso? Ah, você vai vir, então eu vou colocar um espírito aí. É mais ou menos isso, professor? Não. Não, professor, como assim não é? Não, não é. E o do material, o que é? É o do humano tendo controle sobre o espiritual, ou seja, tendo controle sobre quem vem, quando vem, certo? Se vem ou se não vem, certo? Então ele tem um controle? Sim. Como que o espiritual não tem um controle, professor? Não estou entendendo isso daí, não. Para mim eles tinham controle. Vamos lá, são situações que nós temos que entender. Primeira situação, vamos lá. O espiritual, ele não pode obrigar as pessoas a fazerem. Exemplo, se você pegar a tabelinha e falar assim, eu não vou ter relações nesses períodos, você não vai engravidar. Se você pegar e o seu parceiro pegar e fazer, como que a gente fala de cortar o coito, né? Que vai, a hora que vai, ele pega e tira para não poder engravidar, também você está tendo controle. Isso é um controle da matéria, não do espírito. Ok? Pode-se acontecer? Pode-se acontecer. Acontece? Acontece. O espiritual não controla nada? Controla um caso ou outro. Como assim? Ele pode controlar um caso onde a pessoa queira ter filho e não consegue. Ele pode controlar um caso onde a pessoa só fez uma relaçãozinha e já nasceu o nenê. No professor, mas sacanagem. Mas se a pessoa tivesse tomado anticoncepcional, ela não ia ter. O espiritual, ela pode chegar e fazer com que a pessoa não tenha o dinheiro para comprar o anticoncepcional e fica uma semana, depois vem uma tentação louca e ela vai e nasce o nenê. E o espiritual pode pegar e fazer com que a pessoa esqueça. Um monte de fatores. Então, gente, não achem que tudo tem que ser o espiritual comandando. Não é assim que funciona. Até, inclusive, para tirar a própria vida. Que é o tal da Eutá, né? Porque se eu falar aqui, eles cortam, porque eles têm costume de cortar. Eutá e lá na frente a náusea, né? Então, isso daí é algo que nós, humanos, exercemos. Essas escolhas, elas estão, sim, diretamente relacionadas com livre-arbítrio. Hoje as pessoas não pegam e falam assim, não, eu quero um filho, não, eu quero 2 filhos, não, eu quero... Não é muitas pessoas fazem isso? Aí você também tem os pobrezinhos que pegam e falam assim, eu não tenho condição, e não tem mesmo. Se ele não tem condição de comprar uma comida, ele vai ter condição de comprar remédio. E o postinho de saúde fica num lugar tão longe que ele tem que pegar o ônibus para ir. O ônibus para ir e voltar custa R$10, porque é 5 para ir e 5 para voltar. Fora o tempo que essa pessoa pobrezinha não tem, porque ela tem que trabalhar de segunda a sábado, se bobear de segunda a domingo, de domingo a domingo. Porque na hora que ela está indo trabalhar, ela não dá conta da casa, e na hora que ela fica no final de semana em casa, ela tem que trabalhar na casa, porque senão não dá conta. Não é isso que é a realidade de todo mundo? Né? Então
Então nós temos que ter facilitadores para a pessoa poder se precaver, né? E tudo mais. A questão espiritual que eu entendo que a pessoa deve ter feito é o seguinte: professor, os prazeres não são do capeta, do demônio? Se eu for ter relações somente por prazer, é pecado, professor. A pessoa tem que ter relação para procriação, para querer ter filhos. Tudo bem, isso é uma crença sua. Quem falou que prazeres é coisa do pecado é a tua religião e não Deus. Porque se assim fosse, eu não poderia ter prazer em ir numa igreja. Eu tenho prazer numa igreja. Eu tenho prazer em fazer aulas de espiritualidade. Eu não poderia ter, porque prazer é coisa do demônio. Eu não poderia, então eu teria que sofrer. Eu teria que vir aqui através de um sofrimento. Eu tô sofrendo fazer esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo, mas eu tô sofrendo muito. Eu vou ficar chorando fazendo esse vídeo. Alguém faz uma coisa dessa daí? Você vai na igreja para sofrer? Alguns vão, né? Mas eles são meio masoquistas. Mas eu tô falando no geral. Você vai porque te dá prazer. Você vai para... não, mas eu tô indo para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é prazerosa. Mas, meu filho, o corpo, quem construiu o nosso corpo foi Deus. Então você está querendo falar que Deus fez um corpo manco, errado? Que não era para ter prazer? Então você está julgando a criação de Deus? É isso que você está fazendo? É isso que as pessoas fazem. Para com isso. Uma religião falou que isso é pecado. Essa religião que vai plantar batata na soda. Eu não entro nessa. Eu vejo a criação de Deus. Se Deus criou, é perfeito. Deus criou o homem e a mulher e ambos têm prazeres. É perfeito. É para isso, tá bom. O problema é fazer por usar uns aos outros. Eu vou usar a pessoa e a pessoa vai me usar para ter prazer. Isso é pecado. O mecânico para usar alguém, isso é pecado. Eu vou sair na balada só para sair para usar a pessoa, isso é pecado. Mas a relação de amor, de troca de energia, jamais. Se fosse assim, nenhum animal poderia procriar. Por que Deus fez a procriação dos animais por relação? E eles têm prazer. Porque se não tivesse, eles nunca iam fazer. O que vocês acham? Então, gente, toma muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado com essas coisas, tá? Antes de você entrar nas ondinhas, você vê se foi Deus que criou. Foi Deus que criou? É perfeito. Então não vem com um escrumela falando que está até imperfeito, não. Mas, professor, Deus fez a gente de um jeito aqui que tá fartando negócio. Fez um que é gordo, outro que é magro, um que é peludo, outro que é sem pelo, um que é careca, outro que tem cabelo, outro que tem barba, outro que não tem barba, outro que não sei o quê. O problema é dele. Deus fez assim diferente mesmo. O perfeito é ser diferente, não ser igual. Se Deus quisesse que nós não aprendêssemos uns com os outros, Ele faria todos nós iguais. Ele fez diferente. Ele fez diferente com capacidade de inteligência, com capacidade física, com várias características diferentes um do outro. Por quê? Para quê? Porque a deficiência de um é a qualidade do outro. Porque a deficiência do outro é a qualidade do outro. E quando você junta todos, tudo cresce. A sociedade cresce, tudo flui e tudo acontece. Esse é o segredo de Deus. Tanto é que lá na época, quando eles estavam juntando todo mundo na Torre de Babel, ele falou assim: para, eles não podem ter esse desenvolvimento agora de construção de casas, essas coisas, que é o tempo que nós éramos para estar nesse tempo que nós estamos, lá na época de Torre de Babel. Vocês acreditam? Pois é, mas era assim. Ele falou assim: não, agora não é o momento, está dentro do projeto, não é para entrar agora, é só depois. Separa cada um com as suas raças distintas, coisas, e faz com que nenhum converse a mesma língua, senão nós estamos lascados. Hoje nós estamos vivenciando o que não podia acontecer na época de Babel. E nós estamos vivenciando.
Nós estamos conseguindo unir experiências, unir línguas, unir toda a situação, e nós estamos crescendo juntos. Não estou falando crescendo espiritualmente, estou falando crescendo de potência. Nós estamos tendo força, potência. Eu tenho um trator que faz uma coisa para mim. Eu tenho um carro que me leva para onde eu quero. Eu tenho potência. Eu agora consigo atravessar o planeta no avião. Eu tenho mais força, mais capacidade, mais potência nesse sentido do que antes eu tinha. Eu consigo descobrir coisas, entender coisas que antes eu não entendia, não conhecia. E aí nós estamos entrando num período de desenvolvimento gigantesco, amarrados com cordinhas do passado, com crenças do passado. Aí, meu filho, é o que está acontecendo com o ser humano, que vai dando curto-circuito na cabeça. Ah, mas isso é errado, isso é pecado. Meu filho, para, acabou. Esse negócio de pecado, acabou isso aí, viu? Isso aí vai cair por terra, já era, hein? Próxima religião, universalismo já está chegando, vai chegar com força total. Vocês vão ver daqui uns 20 anos esse universalismo, como é que vai ser. O crescimento vai ser assim, ó. Vai aparecer um monte de gente falando assim, eu sou mestre universalista, eu tenho certeza. Mas quem começou desde o começo, lá atrás, ó que bonitão. Um ou outro mesclou um negocinho ou outro mesclou um bando com candomblé, mesclou o kardecismo com coisa. Mas pegar e juntar tudo, no geral, fazendo destravar, fazendo você pensar no racional, você tem que ser racional. Não é só as religiões, é além das religiões. É a ciência junto. É isso aí. Esse é o universalismo. Todo mundo tem liberdade, faz. O que você fizer tá bom. Quer ter filho? O problema é teu. Faz, dá certo. Você quer sair homem com homem, mulher com mulher, o problema é teu. Não é a igreja mais que vai te falar que é certo, que é errado. É o seu íntimo. Se o seu íntimo falar que é certo, cara. Se o seu íntimo falar que é errado. Nós só temos que não influenciar uns aos outros. Cuidado com isso. Porque a hora que você influencia, você toma uma responsabilidade kármica. Então, o que nós temos que fazer? Dar prismas e liberdade. Cada um escolhe o caminho que quer. Todos são caminhos. Todos fazem aprendizagens. Todos fazem você ter expansão de consciência. Vai de cada um, na sua sabedoria, juntar as peças para ter iluminação. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.